Amém, gente? Glória a Deus. Vamos seguir a nossa série de mensagens. Nós estamos falando sobre discípulo radical. Diga comigo, discípulo radical. Diga para o irmão do seu lado, discípulo radical. Hoje nós vamos falar sobre serviço. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Quantos querem ser servos aqui? Vou perguntar de novo, hein? Quantos querem ser servos aqui? Irmão, olha o que você está falando, irmão. A louça da sua casa te chama, querido. A louça do almoço está lá te chamando. Amém? O banheiro da sua casa está lá te chamando. A Pri está lá dizendo assim: vem me lavar, vem. Né? Marcos 10, versículo 45, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Senhor, fala conosco nessa noite através da sua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Diz um poeta inglês chamado John Donne que nenhum homem é uma ilha. Diga comigo, nenhum homem é uma ilha. O que isso significa? Isso significa que nenhum de nós pode viver sem ser influenciado e sem influenciar a vida de pessoas. Sabe aquele discurso famoso que as pessoas dizem assim: eu não sou influenciado por ninguém? Quem já ouviu isso aqui? Quem já falou isso aqui? Levanta sua mão. Isso não existe. Isso não existe. Porque todos nós somos influenciados e somos influenciadores. Às vezes o micro influencia o macro, e às vezes o macro influencia o micro. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. Às vezes uma pequena decisão que eu e você tomamos no aspecto político influencia diretamente o curso do macro, porque cada cidadão brasileiro exerceu o seu direito de cidadania junto às urnas. Isso influenciou diretamente o macro, a história da realidade de um país todo. Não importa se o pessoal mora lá no Nordeste, se o pessoal mora no Sudeste, se o pessoal mora no Centro-Oeste, se o pessoal mora no Sul. A maneira como cada um se posiciona diante da urna eletrônica, a maneira como cada um exerce seu direito de cidadania, faz com que o micro influencie diretamente o macro. Mas a maneira também como o macro conduziu a administração dos recursos públicos, a maneira como o macro decidiu pelas suas perspectivas políticas, pelas suas propostas ou não propostas, né? A ausência de propostas, os embargos econômicos, ou a perspectiva de comércio internacional apenas com países que têm a mesma ideologia, fez com que o nosso país entrasse numa recessão econômica e fez com que o macro influenciasse diretamente, novamente, aonde? O micro, que foi às ruas. Cada pessoa, cada indivíduo indo às ruas, exercer novamente o seu direito de cidadania e evocar que o macro voltasse então a presidir sobre nós de maneira sensata. O que levou então ao impeachment agora da presidente Dilma Rousseff e o anúncio do nosso novo presidente agora, o Michel Temer. O micro influenciando no macro e o macro influenciando no micro. Te dar um outro exemplo aqui de como o micro influencia o macro e como o macro influencia o micro.
No ambiente de trabalho, essa semana eu conversava com um irmão aqui da igreja, e ele estava me contando de como o micro influencia o macro e o macro influencia o micro. Ele trabalhava em determinado setor, presidindo naquele setor, e próximo a ele trabalhava um grande amigo, um amigaço assim, né, sabe, brodaço. E no mesmo departamento, ali no mesmo setor, trabalhava a namorada do melhor amigo. Então, o meu amigo, o amigo do meu amigo, e a namorada do amigo do amigo. Só que aí, a menina, que era namorada do meu amigo, do amigo, começou a dar em cima do meu amigo. Então, tipo assim, imagina, o cara tem um melhor amigo e a namorada dele começa a dar em cima do melhor amigo, gente. Que situação complicada, né? E a menina começou a ser tão indiscreta na forma dela de agir, diante do departamento ali, que isso começou a se tornar notório para todo mundo começou a perceber que a menina estava interessada no melhor amigo do fulano. E aí o pessoal da empresa toda começou a... Resumindo a história, o cara descobriu. E porque ele descobriu, como ele descobriu, ele foi tirar a satisfação. Aí o amigo falou assim: ô velho, eu tenho provas de que eu fui leal a você, fui fiel a você. Ela que estava chutando a canela, irmão. A culpa não é minha. Resumindo a história, essa situação se tornou tão complicada, que um dia de confraternização da empresa, esse meu amigo falou assim: eu não vou lá, porque o negócio afetou tanto o macro, está todo mundo sabendo, que eu não vou lá me expor, Resolveu ficar em casa. E aí, depois que acabou a festa de confraternização, esse meu amigo foi lá olhar as fotos da festa, né, no Facebook, e viu lá o fulano ainda namorando com a Beltrana, né? Então, tipo assim, o cara assinando atestado de incompetência, para não dizer outra coisa, né? Assinando atestado, né? Ô, gente, só que o negócio tomou uma proporção tão grande, que depois, a maneira como esse assunto entrou para dentro da empresa, começou a influenciar diretamente a vida desse meu amigo. Quer dizer, ele não podia mais, de repente, participar de determinados convívios sociais. Por quê? Porque aquilo que começou no micro influenciou o macro, agora estava no macro influenciando a vida dele diretamente. Então presta atenção, existem coisas que começam influenciando do pequeno para o grande, e depois elas começam do grande para o pequeno. Vou dar um outro exemplo e eu vou seguir em frente. Na área do estudo, é a mesma coisa. Faculdade, a mesma coisa. Pequenas decisões tomadas no micro podem influenciar o macro, assim como decisões no macro podem influenciar o micro. Vou contar para você uma história minha. Então, há alguns anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, eu voltei a estudar. Voltei para o seminário teológico. Já tinha feito um, mas queria fazer um outro. E aí na primeira semana de aula, o seminário que eu havia me ingressado tinha exposto, né, o panorama das aulas, sua metodologia de ensino e a confissão que aquele seminário estava seguindo. Então, a proposta do macro estava bem definida. E aí quando a gente entrou na sala de aula, os professores começaram a dar aula. Eu não sei se você já teve essa sensação de entrar numa aula que o professor parece que está voando e você nem começou a gatinhar direito. Quem já teve essa sensação aqui? E eu estou lá, né? Os professores mandando bala e a gente assim, né? Todo mundo desesperado. A maneira como a instituição, né, estava agindo, todo mundo assim.
Até que chegou uma hora que eu falei assim, não vai dar para ficar assim. Aí eu levantei a minha mão numa aula de teologia sistemática e falei assim para o professor, só um momentinho, por favor, só um momentinho. Aí o professor falou assim, pois não? Eu falei assim, eu não sei se é consciência dos meus irmãos aqui, mas assim, eu não estou entendendo nada. Tipo assim, vocês estão dando aula como se a gente fosse pós-doctor, e a gente está assim, gatinhando ainda, me ajuda. Ô gente, na hora que eu falei isso, a sala de aula levantou e começou a me aplaudir. Nossa salvação! Alguém falou alguma coisa. Então olha só, o macro estava pressionando a gente, né, pela sua metodologia e tudo mais. Mas quando um micro resolveu se manifestar, o que aconteceu? Os outros também se posicionaram. Sabe o que aconteceu? O professor fez a seguinte pergunta: quais são as dificuldades? Eu falei assim, as dificuldades são com as terminologias, né? Aí o professor falou assim, só um momentinho, se aproximou do quadro e escreveu assim, leia tal livro, leia tal livro, leia tal livro, leia tal livro, leia tal livro. E sabe o que ele fez? Continuou dando aula normalmente. A gente influenciou de alguma forma? Sim, porque pelo menos o professor deu os livros para a gente ler. Só dava os desesperados comprando livro na hora do intervalo e lendo de madrugada para chegar no outro dia e ver se conseguia entender alguma coisa da aula, né? Os caras falando logo os proforicós, eu falava assim, proforicós, o que é isso, cocoricó? Não estou entendendo nada. Mas irmão, funcionou. Perceba que o macro influencia o micro, gente. E o micro influencia o macro. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque não existe como viver essa vida sem influenciar e sem ser influenciado. Por isso é importante definir quais serão os parâmetros de influência que nós iremos exercer sobre a vida das pessoas. É importante definir quais são os valores que nós iremos propagar a partir da nossa vida para outras pessoas. Jesus definiu isso claramente nesse texto. Jesus deixou muito claro quais seriam os valores que ele propagaria para a vida das pessoas. Ele definiu claramente, ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Perceba, meu irmão, Jesus definiu de forma objetiva, clara, substancial, quais seriam as categorias que ele usaria para influenciar a vida de outras pessoas. Jesus vivia numa sociedade autoritária, vivia numa sociedade baseada no poderio ibérico militar, mas ele disse que viveria a sua vida calcada e alicerçada em dois parâmetros. Quais parâmetros? Serviço e doação. E foi exatamente por viver essa vida baseada no serviço e na doação que Jesus transformou a perspectiva de vida dos seus discípulos. Que após a morte e a ressurreição de Jesus, também decidiram viver uma vida de serviço e de doação. Basta você ler o livro de Atos. Os discípulos não viveram para servir a si mesmos. E não viveram também para angariar, conquistar valores para a sua vida. Pelo contrário, viveram uma vida de abnegação, viveram uma vida de doação, viveram uma vida de serviço. O apóstolo Paulo vai dizer em Atos capítulo 20, que em nada ele considerava a sua vida por preciosa, desde que ele completasse o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho da graça de Deus aos gentios. Os discípulos de Jesus decidiram engajar a vida deles nesses valores, serviço e doação. E porque os discípulos de Jesus decidiram viver essa vida, eles influenciaram o mundo antigo, transformaram o mundo da sua época.
O evangelho por causa, não apenas da pregação, gente, escuta só, não apenas por causa da pregação, não era tanta oratória, a eloquência dos apóstolos ou dos discípulos que fazia diferença no contexto cultural, social, em que eles estavam inseridos. Não, o que fazia diferença era a sua vida. As pessoas podiam olhar para a vida deles e ver que a vida deles era dirigida por valores, propósitos, princípios diferentes, que caminhavam na contramão do sistema que rodeava as pessoas à sua volta. Era por causa da vida. Em Atos capítulo 17 a Bíblia diz que aqueles que estavam transtornando o mundo também haviam chegado ali. A quem se referiam os tessalonicenses? Aos cristãos que viviam uma vida de abnegação, de renúncia, que diante da morte eram corajosos, que diante do sofrimento não arredavam o pé. Por quê? Porque haviam decidido que os valores que iriam nortear a sua vida, que eles iriam transmitir para frente, eram os valores do serviço e da doação. Mudaram o mundo da sua época. E não apenas mudaram o mundo da sua época, mas transformaram toda a história. Porque eu e você estamos aqui hoje como fruto dessa história. Nós estamos aqui hoje como fruto dessa realidade. Porque um dia homens decidiram doar a sua vida. Quando Constantino assumiu o império, e os mais rígidos, entendiam que a igreja estava se tornando institucionalizada e por isso estava perdendo a sua essência. Então muitos pais da igreja fugiram para o deserto, começando ali um movimento monástico. Homens que dedicavam a sua vida à oração e a copiar as escrituras. Por causa desses homens, nós temos hoje preservado de forma intacta textos das Sagradas Escrituras. Posteriormente, homens romperam com esse sistema. John Hus, Martim Lutero, os pós-reformadores, também dedicando as suas vidas, se entregando para o serviço e para a doação, seguindo o modelo de vida de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pós a reforma protestante, surgem então os movimentos de avivamento, as comunidades, as primeiras missões, os homens que deixaram a sua pátria e foram para lugares desconhecidos, ermos, países que eles nem sabiam a língua daquele lugar, nem sabiam como sobreviveriam ali. Por quê, irmãos? Porque alguém faria isso? Em troca de prestígio, louvor, glória, reconhecimento, fama, aplauso. Enquanto esses homens viveram, ninguém os reconhecia, querido. Eles são reconhecidos após a sua morte. Quando as pessoas olham para o legado que esses homens deixaram, percebem a importância da vida que eles viveram, mas enquanto viviam, a vida deles era rejeitada. Por que fizeram isso? Porque escolheram serviço e abnegação, doação. Pense nos homens que vieram para o Brasil, os anglicanos, presbiterianos, batistas, luteranos, as igrejas de segmento pentecostal, Assembleia de Deus, Congregação Cristã. Como essas igrejas vieram parar aqui? Brotaram, né? Sim ou não, irmãos? Brotaram. Querido, sabe por que eu e você estamos sentados dentro desse templo? Porque existe um homem que tem dedicado a vida dele toda a essa comunidade local. Sabe qual é o nome dele? Márcio Roberto Vieira Machado Valadão. Só nessa igreja aqui ele tem quase 50 anos de pastoreio. Só aqui. 50 anos de pastoreio, irmão. Vai ter gente que não tem 50 nem de vida aqui. O pastor Márcio tem quase 50 anos de pastoreio nessa igreja. Você acha que essa igreja começou desse tamanho? Você acha que essa igreja sempre teve essa estrutura toda aqui? Você que está em casa assistindo, você acha que a Lagoinha sempre teve televisão para você assistir do seu sofá, tranquilo, confortável?
Você acha que a Lagoinha sempre teve televisão para onde quer que você esteja, a mensagem pudesse chegar a você? Tudo isso aqui, meu irmão, é lógico que é fruto da graça, do poder, tudo é para a glória de Deus, amém? Mas escuta aqui, meu irmão, Deus não faz a sua obra sem pessoas, Ele faz a obra através de homens e mulheres que decidiram, desculpa, não vou gritar, homens e mulheres que decidiram, obrigado, servir, doar. O Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu e você vivemos em um mundo que tem as suas qualidades, tem as suas características. Quando me refiro a qualidades, não necessariamente as aprovo, mas ele tem. E uma das marcas do tempo em que vivemos é o egoísmo, o individualismo, a vida para si mesmo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas isso é mentira. É impossível você viver sem influenciar e sem ser influenciado. A pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: qual o legado você vai deixar para a próxima geração? Quais os princípios você tem empurrado para a próxima geração? O que a próxima geração, o que as pessoas à sua volta têm recebido de você? Ao olharem para a sua vida, elas percebem em você um estilo de vida de abnegação, de renúncia e sacrifício? Ou ao olharem para você, elas percebem a vida individualista do sistema que rege o nosso tempo, das qualidades e valores que estão no mundo à minha e à sua volta? Jesus disse: o Filho do Homem veio para servir. Servir. Vem comigo para Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2. Vamos aqui rapidamente. Filipenses capítulo 2. Dissecar esse sentido da vida do serviço em Jesus Cristo. Diga glória a Deus. O que aconteceu? Alguém me pode? O quê? Não entendi. Só um momentinho, você que está em casa, olha só, nós estamos tendo um momento aqui privado, tá bom? Já te falo o que está acontecendo. Só um momentinho. O que é? Ah, tá. Diz que um grupo lá fora começou a gritar: tá namorando, tá namorando. E eu disse: diga glória a Deus, entendeu? Aí tipo assim, casou o meu grito com... Amém, né? Estamos aí, né? Ah, Jesus de Nazaré. Filipenses capítulo 2, verso 1 diz: se por estarmos em Cristo, Filipenses 2, 1, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta, nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Preste atenção. Aqui está descrevendo um pouco para nós dessa vida de serviço, abnegação do Senhor. E é tão interessante que Paulo, para nos descrever um pouco essa vida de abnegação e de serviço, ele usa uma palavra aqui no grego muito interessante. Aprendi isso com um professor meu chamado Jonas Madureira. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra frônesis. Diga comigo, frônesis. Paulo diz, seja a mesma atitude. Essa palavra atitude é a palavra frônesis. Diga mais uma vez. Em algumas Bíblias está a palavra sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento. Mas presta atenção, gente. Nem a palavra sentimento responde satisfatoriamente o que significa frônesis. E nem a palavra atitude explica satisfatoriamente o que significa frônesis. Por quê? Porque frônesis não é apenas um sentimento. Ter o sentimento de servo não significa ter tudo. Você pode ter o desejo de servir e ainda assim não servir. Você pode dizer assim, eu estou cheio de vontade de viver uma vida de serviço, de doação, e não fazer nada a respeito disso. Mas a atitude também não traduz de forma perfeita a frônesis. Por quê? Porque você pode fazer muitas coisas que não correspondem à realidade do coração. O coração não está inclinado ao serviço. Só há uma atitude externa, mas não uma atitude que corresponde à realidade do coração. No que consiste frônesis? O que significa isso? Olha o que o Jonas Madureira diz. Frônesis não tem a ver apenas com um mero sentimento, nem apenas uma mera atitude. Não é apenas a vontade de ser, e nem apenas a atitude de ser. Frônesis é a atitude de ser acompanhado de um querer ser. Ou seja, você tem uma atitude que é uma atitude correta. Você sabe que aquilo que você quer fazer é um bem que precisa de ser realizado. Mas ele não pode ser meramente realizado. Para ser frônesis, é preciso, em primeiro lugar, saber, ter consciência de que aquilo é um ato bondoso. E porque ele é bondoso, porque eu conheço, porque eu sei que ele é bom, então não somente eu conheço, sei que o ato é bom, mas eu desejo tornar aquele ato real, porque eu sei que ele é bom, porque eu desejo torná-lo real, então eu o executo. Eu não apenas quero realizar o ato, mas eu realizo o ato, porque tenho consciência de que ele é bom, quero realizá-lo, e então o coloco em prática. Presta atenção. Frônesis é o contrário da expressão do homem miserável, que quer fazer o bem, mas o bem que ele quer fazer, ele não faz. Presta atenção. O cara tem consciência de que aquilo é bom, e ele até deseja fazer aquilo, mas na hora de realizar ele não consegue. Para ser frônesis, para ser o sentimento, a atitude de Cristo, é necessário saber que aquilo é bom, ter consciência, isso aqui é um ato justo, bom.
É necessário querer fazer aquilo e então fazer aquilo. A atitude do homem miserável não corresponde com a vontade e também não corresponde com o conhecimento do que é bom. Quando Paulo está dizendo para a igreja aqui que ela tem que ter a mesma frônesis de Cristo, ele está dizendo para eles que vocês precisam ter a mesma atitude de Jesus. Mas isso não pode ser feito sem que haja consciência de que é correto, sem que seja um desejo intenso para que haja então a realização. E isso aqui, gente, é o ápice do agir, do bem. O agir de alguém que faz o bem, porque tem consciência de que ele é bom e porque deseja fazê-lo. Consegue entender? Sim? Presta atenção, gente. Não é apenas saber que isso é certo. É sabendo que isso é certo, querer fazê-lo. E por saber e querer, conseguir fazê-lo. Agora, você acha que sem a graça de Deus a gente consegue fazer isso? Sim ou não? Você acha que sem a graça de Deus nós conseguimos ter essa mesma atitude de Jesus Cristo? De ter consciência perfeita do bem e desejar o bem por ter consciência dele e então executá-lo plenamente? Você acha que a gente consegue fazer isso? Quantos de nós aqui, gente, não estamos querendo fazer uma coisa boa e não conseguimos fazer, apesar de saber que ela é boa? Ou quantos de nós aqui estamos sabendo que algo é bom, desejando que aquele bom seja feito por nós, e a gente não consegue querer aquele bem, apesar de saber que ele é bem? Paulo diz que a construção de um servo, estou acabando, ela tem que estar ligada à atitude, sentimento, frônesis de Cristo. Qual é a frônesis de Cristo? Qual é a atitude de Cristo? Olha o que o Paulo diz, gente. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Qual é o sentimento de Cristo? Qual a atitude de Cristo? Paulo disse: Cristo precisava servir a Deus. Cristo precisava se colocar como servo de Deus. Mas ele era igual a Deus. Como Cristo poderia se colocar como servo de Deus para cumprir com a vontade de Deus? Era necessário que Cristo assumisse uma posição de servo. Como é que Cristo poderia assumir uma posição de servo diante de Deus, irmãos? Como, irmãos? O texto diz: se fazendo homem. Porque quando Cristo se fez homem, ele assumiu a posição de servo, para que, sendo igual aos homens, ele humilhasse a si mesmo e fosse obediente até a morte e morte de cruz. Presta atenção, querido. Nessa vida só existem dois lugares que você pode ocupar. Ou você é Deus, ou você é homem. Ou você é Senhor, ou você é servo. Não dá para a gente querer ser Deus. Eu sei que às vezes a gente até quer, mas não dá. Porque para ser Deus você teria que se encher. Só que é engraçado, né? Quando o ser humano tenta se encher para ser Deus, ao invés de ele subir, ele cai. Ele despenca, né? Porque o orgulho precede a ruína. Então, por uma questão do que nós somos, a gente preenche um outro lugar. Qual é o outro lugar? O de servo. Só que Jesus Cristo, ele poderia preencher a primeira ocupação. Por quê? Porque ele é Deus.
Jesus não precisava se encher para ser Deus, Ele era Deus, é Deus e sempre o será. Mas Ele precisava ocupar a posição de servo. E para ocupar a posição de servo, o que Jesus Cristo fez, irmãos? Ele se fez homem. Sabe o que isso ensina para nós? É que ser homem de verdade significa ser servo. Porque você pode ser homem e não necessariamente ser servo. O que faz com que você seja um homem estranho. Porque ser homem significa viver para servir. Jesus nos ilustra isso claramente, porque quando Ele quis assumir uma vida de serviço diante de Deus, Ele se fez como os homens são. Eu estou aqui nessa noite para evocar a tua identidade. Eu estou aqui nessa noite para pedir para você, assuma a realidade de quem você é. Não tente ser o que você não foi criado para ser. Seja o que você foi criado para ser. E você foi criado para ser servo. Você não foi criado para ser Deus. Porque até Deus decidiu ser servo de todos, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Seja servo, irmão, amém, querido? Seja servo, viva para servir. Essa é a tua identidade, isso é quem você é. Eu termino dizendo para você, em 1 Tessalonicenses, abre aí comigo, fica de pé no seu lugar. Nós já fizemos apelo. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Nós sempre influenciaremos. O micro pode influenciar o macro pode influenciar o micro. Jesus Cristo decidiu influenciar a vida dos homens, assumindo a realidade de servo. Jesus Cristo decidiu influenciar a história dos homens, doando a sua vida, escolhendo o caminho do serviço. Seus discípulos decidiram influenciar a história pelo mesmo caminho. E se nós estamos aqui hoje é porque pessoas têm decidido pela abnegação, pelo serviço, para que nós possamos então sermos influenciados para influenciar outras pessoas. O que é viver uma vida de servo? O que é isso? Isso nada mais é do que abraçar o teu DNA, irmão. Eu não estou pedindo para você fazer nada mais do que o propósito para o qual você foi criado. Tentar construir a sua realidade num outro propósito de vida é caminhar contra a existência do teu ser. É tentar construir algo para o qual você não foi criado para ser. É ser antinatural, porque o natural para cada um de nós é sermos servos. É desejar ter esse sentimento, é ter a consciência do bem. E não apenas ter a consciência, mas desejar fazê-lo. E não apenas ter a consciência e desejar fazê-lo, mas praticá-lo. Com o auxílio da graça de Deus. Ser como Cristo. Assumir a nossa identidade. 1 Tessalonicenses 4, verso 11. Olha o que o Paulo diz. Meu Deus, gente. Esforcem-se. Diga comigo, esforce-se. Para quê, gente? Para ter uma vida tranquila, para cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Esforce-se para o quê? Para ser reconhecido, para ser famoso, para ser visto, para ser aplaudido. Esforce-se para que as pessoas saibam o seu nome. É isso que Paulo está dizendo? Sabe o que é interessante? Vou dizer isso e vou encerrar.
A palavra usada por Paulo aqui para esforce-se é a palavra philotimenomai, no grego. Essa palavra era usada pelos tessalonicenses ricos. O pessoal rico usava essa palavra, philotimenomai, para ostentar os seus bens. Eles se esforçavam para ganhar dinheiro, para enriquecer, para viver uma vida de ostentação diante das pessoas, para viverem uma vida de aparência diante das pessoas. Sabe mais ou menos o que o pessoal faz hoje, no segmento do funk e ostentação? Sabe? Que o pessoal faz de tudo para aparecer e para chamar a atenção das pessoas. Era mais ou menos isso que o pessoal rico de Tessalônica fazia. Agora, presta atenção, gente. O Paulo usa a mesma palavra para dizer assim: vocês devem se esforçar, não é para aparecer, não é para serem vistos, não é para ser aplaudido, não é para chamar a atenção das pessoas. Vocês devem se esforçar para viver uma vida tranquila. Escuta aqui, gente. Eu não estou dizendo que esse senso gregário de importância que cada um de nós tem seja ruim. Eu não estou dizendo para você que desejar ser reconhecido, que desejar ver o fruto do seu trabalho seja algo ruim. O que eu estou dizendo para você é que existem dois caminhos para você construir isso. Você pode decidir construir isso pelo caminho do mundo, ou você pode decidir construir isso pelo caminho de Cristo. Você pode decidir seguir o caminho de Babel, ou você pode decidir seguir o caminho do reino de Deus. Se você decidir seguir o caminho de Babel, se você decidir seguir o caminho do mundo para construir a tua identidade, no final das contas você vai se perder e perder tudo que você construiu. Porque quem vive para ganhar a sua vida, perde a vida. Mas se você decidir construir a tua identidade, a tua história, nos caminhos de Cristo, ao perder a sua vida, você vai ganhar a vida. Seja servo. Seja servo. No final das contas, querido, o que nós precisamos para vivermos uma vida significativa e sensata é viver uma vida de serviço, de frônesis, de saber o bem, desejar o bem e fazer o bem.